Salve, salve galera! Tudo bem com vocês? Estamos aqui, eu e o meu amigo Einstein aqui, para falar hoje sobre o campo elétrico. Antes de falarmos especificamente sobre o campo elétrico, vamos voltar um pouquinho no conteúdo de campo gravitacional que vocês devem ter visto no primeiro ano do ensino médio. Bom, aqui nós temos o nosso Super Mario em cima do globo terrestre, e este Super Mario ele joga para cima um objeto, uma pedra. Essa pedra ela sobe e depois obviamente retorna ao globo terrestre. A gente sabe que o que atrai um corpo de massa m para a superfície terrestre é a força gravitacional. Então, os corpos com massa m, no caso a Terra, uma massa enorme, ela atrai outros corpos de massa muito pequena, ou vice-versa, né? E essa força de atração nós chamamos de força-peso. A gente, então, sabe que a força-peso é dada por massa multiplicado pela aceleração gravitacional. E também que essa força-peso era uma grandeza vetorial, né? E um outro detalhe importante é que no caso de campo gravitacional, a gente só vai ter atração gravitacional. Agora, quando a gente estuda a eletricidade, a gente tem algo semelhante. Nós temos, por exemplo, aqui uma determinada carga, ela gera no espaço um campo, agora denominado campo elétrico, da eletricidade, da carga, e uma outra carga de prova, quando submetida a este campo elétrico, ela fica sujeita a uma força de origem elétrica. Portanto, vamos ver aqui a analogia entre os dois modelos. A Terra, massa grande, e uma carga de letra Q maiúscula. Aqui nós temos um objeto pequenininho e aqui uma carga pequenininha. Força de origem gravitacional e força de origem elétrica. Portanto, se esta massa sofre uma força dada por mg, essa carga Q vai receber uma força dada por Q vezes E, onde o Q é o valor desta carga e E é o valor do campo elétrico gerado por esta outra carga. Portanto, gente, aqui tem uma analogia entre campo gravitacional e campo elétrico. Logo, a gente pode denominar, então, que o campo elétrico é uma região do espaço onde uma carga de prova fica submetida à ação de uma força elétrica. A gente utiliza a letra Q minúscula, está aqui, ó, para representar a carga de prova. E a gente chama de carga de prova a carga que está sujeita ao campo elétrico. Ela é que irá sofrer a ação do campo elétrico. E aí, isto, claro, por meio de uma força de origem elétrica. Então, a gente já sabe que a força elétrica vai ser dada por Q vezes E, onde a gente representa aqui em cima da letra F uma representação vetorial, porque nós sabemos que são grandezas vetoriais. E a gente pode também passar a carga que está multiplicando para o denominador e ficarmos com um campo igual à força dividido pela carga. Então, a conclusão, pessoal, é que toda carga de prova, quando inserida num campo elétrico, ela sofrerá uma força elétrica. E para calcular a força, basta conhecer o campo e a carga e multiplicar essas duas grandezas físicas. Ou vice-versa, se você conhece a força e a carga, você pode dividir e encontrar o valor do campo elétrico. As unidades utilizadas nestas equações estão aqui. Força é dada em Newton, carga é dada em Coulomb e o campo elétrico vai ser Newton por Coulomb, força por carga. Bom, e também, já que a gente falou que a força é uma grandeza vetorial e que também o campo elétrico é uma grandeza vetorial, a gente precisa saber, né, como a gente vai determinar a direção e sentido da força que atua na carga de prova. Então, pessoal, primeira coisa,
Só é possível a gente determinar a direção e o sentido da força que atua numa carga se a gente conhecer a direção e o sentido do campo elétrico. Não teria como a gente saber a força sem saber como é o campo elétrico. Ou vice-versa. Se a gente sabe como é a força, a gente pode saber como é o campo elétrico. E aí a gente tem aqui na sequência, tá? Por exemplo, imagine que nós tenhamos um campo elétrico que está representado por essas setas. Esse campo elétrico, ele tem uma direção horizontal e ele tem um sentido para a direita. Então, esquerda para a direita. Logo, nós conhecemos como é o campo. O que acontece se nós colocarmos dentro desse campo elétrico uma carga de prova positiva? O que vai acontecer com ela? Ora, a gente sabe que a força é carga vezes E. Se a gente pega uma carga positiva, como a força e o E, os dois vetores aqui são positivos, significa que os dois vetores eles estão na mesma direção e no mesmo sentido. Logo, se o campo elétrico atua horizontalmente para a direita, a força atuante na carga vai ser uma força para a direita. Então, a conclusão é que toda carga carregada positivamente, quando ela for inserida num campo elétrico, ela vai sofrer uma força na mesma direção, então olha só, horizontal, horizontal, e vai também sofrer uma força no mesmo sentido do campo. Então, se o campo é para a direita, a força é para a direita. Para uma carga negativa, o que aconteceria? Ora, olhando a nossa equação aqui embaixo, a força é igual a menos E, menos porque é uma carga negativa. Esse vetor aqui ele é um vetor positivo, esse vetor é um vetor negativo. Logo, se são dois vetores com sinais opostos, a gente sabe que um vetor aponta para um lado e que o outro vetor aponta para o outro. Então, se o vetor campo elétrico está atuando para a direita, o vetor força, nesta carga negativa aqui, ó, ele vai ser um vetor que atua para a esquerda. Então, a nossa conclusão é que toda carga carregada negativamente, quando ela está sobre um campo elétrico, ela vai sofrer uma força na mesma direção, porém o sentido contrário. Pessoal, aqui está um resumo, né, de tudo isso que foi falado. O vetor força elétrica sempre terá a mesma direção e o sentido do vetor vai depender do sinal da carga de prova. Sendo carga positiva, o sentido vai ser o mesmo. Sendo uma carga negativa, o sentido vai ser contrário. É isto. Vamos a um exemplo. Uma carga de 4 microcoulomb está sofrendo os efeitos da ação de um campo elétrico de 8,10 na 5 newton por coulomb. Então, nós sabemos aqui o valor do campo elétrico. Esse campo ele é horizontal e ele tem o sentido direita para a esquerda. Qual é a direção da força elétrica que atua na carga de prova? Qual é a intensidade da força elétrica que atua sobre a carga de prova? Bom, vamos aos nossos dados. A gente sabe que a carga de prova é 4 microcoulomb. A gente sabe que o campo elétrico é 8 vezes 10 na 5 newton por coulomb. E nós sabemos também que o campo elétrico ele é horizontal, então está aqui os vetores na horizontal, porém o apontamento do vetor é para a esquerda. Então eu tenho aqui a representação do campo. Se eu conheço como é o campo e se eu sei que aqui é uma carga positiva, eu terei condição de saber para onde atua a força quando ela for inserida no campo elétrico. Tá? Então, o sentido e a direção da força e o módulo da força que nós estamos querendo encontrar. Vamos ao próximo slide. Ora, gente, o sentido da força, então, é bem simples. Você tem o campo, você coloca a carga lá dentro, essa é uma carga positiva,
a gente sabe que esta carga positiva ela vai sofrer uma força na mesma direção e no mesmo sentido do campo elétrico. E para a gente saber o valor da força, como é que a gente vai calcular? A gente vai pegar a fórmula F igual a Q vezes Z. Vamos usar o módulo da carga porque o sinal ele serviu para a gente saber a orientação da força. Então, o módulo da carga é 4 microcoulomb e o valor do campo elétrico é 8×10⁵. Então, substituindo, nós temos 4 microcoulomb e nós temos 8 vezes 10⁵ Newton por coulomb. Logo, o que eu posso fazer aqui? Eu posso pegar esse 4 e esse 8 multiplicarmos, e esse 10 menos 6 e o 10⁵, a multiplicação é conservar a base e somar os expoentes. Vamos lá, então. 4 vezes o 8, 32, e aqui a soma dos expoentes, menos 6 mais 5. Percebam que coulomb aqui no numerador e aqui eu posso simplificar. Logo, vai ficar a única unidade Newton. O resultado final, então, vai ser 32 vezes 10⁻⁻1 Newton, ou eu posso passar a vírgula aqui, ó, uma casa para a esquerda para eliminar esse expoente aqui. Então, eu vou ficar com o número 3,2 newtons. Concluímos o problema. O módulo da força é 3,2 newtons. Aqui nesse slide número 14, nós temos um segundo exemplo. Um elétron cuja massa é 9,1 vezes 10 na menos 31 kg e carga menos 1,6 vezes 10 na menos 19 coulomb é abandonado dentro de um campo elétrico uniforme de valor 50 newtons por coulomb, produzido por duas placas carregadas conforme indica a figura. Qual o sentido da força que atua no elétron? Qual a força elétrica que atua no elétron? E qual a aceleração do elétron? A gente vai tirar alguns dados. Então, primeira informação. Aqui o problema está dando a massa do elétron. O problema está dando aqui também a carga desse elétron. Menos 1,6 10⁻⁻⁹. E aqui ele está dando o valor do campo elétrico. Então, o valor de E. E a figura está mostrando que o nosso campo elétrico ele atua para a direita. Então, se temos aqui uma carga elétrica negativa, a conclusão a gente vai saber depois que a força vai ser o contrário do campo. Nós vamos colocar ali no próximo slide. E para calcular o módulo da força, a gente basta usar a fórmula F igual a Q vezes Z. Vamos à solução. Ora, então, já foi respondido anteriormente que esta carga, ela é uma carga negativa, ela vai sofrer uma força contrária ao campo, A força, ela é calculada usando carga vezes campo elétrico. A carga está aqui, o campo elétrico está aqui. Nós vamos usar as barrinhas aqui, nós vamos usar em módulo. Esse sinal a gente usou apenas para saber aqui na letra A para onde era a força. Então, a carga é 1,6 10⁻⁻⁹ e o valor do campo elétrico é 50. Substituímos. Coulomb e coulomb a gente pode simplificar. 1,6 vezes 50 dá 80. E o 10⁻⁹ mantemos. Esse número aqui pode ficar assim, como também poderia ser escrito 8, 10 na menos 18. Por quê? Passamos a vírgula uma casa para cá, fica 8,0, não precisa botar o vírgula 0, e aí a gente diminui um número aqui do expoente. Bom, aqui é o resultado da letra A. A força que atua na carga vale 8 vezes 10 na menos 18 newtons. Então vamos olhar aqui, como calcularmos a aceleração? A gente precisa lembrar que a aceleração, a força e a massa estão relacionadas através da segunda lei de Newton. E para a gente calcular a aceleração, basta pegar a massa e passar dividindo.
Então, aceleração é força dividido por massa. Logo, eu vou ter a força 80 vezes 10 na menos 19, peguei dessa linha aqui, tá? Dividido por 9,1 vezes 10 na menos 31 kg, que era o dado da massa. Eu peguei essa linha para evitar dividir 8 por 9,1, para não ficar com o número 0, alguma coisa, tá? Então, 80 dividido por 9,1 vai dar 8,79. E 10 na menos 19 dividido por 10 na menos 31, na divisão a gente subtrai os expoentes. Então, menos 19 menos 31. Aí a gente vai ficar com 8,79 vezes 10 na 12. Newton dividido por quilograma equivale a metro por segundo ao quadrado. Esta é a aceleração que aquela partícula sofreu quando foi inserida neste campo elétrico. Finalizamos aqui o nosso problema número 2. A primeira aula a respeito de campo elétrico encerra por aqui. Espero que vocês tenham compreendido esta videoaula. Se vocês gostaram, deem o seu like. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal, apertar o sininho para receber as notificações. Eu desejo a vocês uma boa semana de estudos e nos vemos em breve. Um grande abraço, tchau, tchau.